Cris. E hoje é celebrado o Dia Mundial do Rim, uma data importante aí para chamar a atenção para a saúde renal e também para a prevenção das doenças que afetam milhões de pessoas. Para falar sobre cuidados, diagnóstico e tratamento das doenças renais, a gente vai conversar agora com a médica nefrologista Ana Cláudia Zamariani. Tudo bem, Ana? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Ana, por que é tão importante a gente se preocupar com a saúde do nosso rim? É muito importante a gente pensar em diagnóstico e prevenção. E por que pensar tanto no diagnóstico? Muitas vezes a doença renal ela pode ser silenciosa. Em algumas vezes ela vai dar sintomas, pressão alta, inchaço, mas muitas vezes ela pode ser silenciosa e os primeiros sintomas já serem os sintomas de perda de função renal, de perda final de função renal. Por isso é muito importante tanto a prevenção, mas reconhecer. Né? Do mesmo jeito que você faz exames de colesterol, de glicemia, também colocar na sua rotina de exames para avaliação renal. E isso, o pessoal tem costume de fazer isso, porque até para fazer exame de colesterol e outros é mais complicado. Tem gente que não costuma fazer todo ano. Quando você fala, vou lá fazer um check-up, você está procurando doença. Como é que se trabalha isso com relação ao rim? Porque se a gente já não se preocupa com o coração e com outras coisas, assim que a gente considera mais importante, digamos assim, o rim geralmente fica lá na finaleira das preocupações, né? Por isso é importante as campanhas, né? Para as pessoas reconhecerem essa importância. Eu escuto muito isso, vou procurar a doença. Se você identificar alguma coisa precocemente, é muito mais fácil você tentar tratá-la ou pelo menos retardar a evolução. No rim, do mesmo jeito que você faz um exame de colesterol, de glicemia, você pode fazer o exame de creatinina, é um exame simples, e o exame parcial de urina. Então, são exames simples, não são complexos e que podem te mostrar, o exame de urina pode te mostrar alteração renal mesmo antes de ter alteração de função. E isso já ajuda tanto a ter diagnóstico precoce para a gente avaliar as possibilidades de tratamento. Qual que é a função do rim, assim, especificamente no nosso organismo? O nosso rim, ele funciona como um filtro. Então, ele vai equilibrar tanto as substâncias no organismo, a quantidade de líquido, mas ele também tem outras funções importantes, também equilibrando a nossa produção de sangue e também a nossa saúde óssea, além de outras substâncias que ele produz. Você falou que a doença renal ela é bem silenciosa. A gente pode começar a perceber alguma coisa pela cor da urina, pelo odor dela? Dá para ter alguma noção por aí, Ana? Mudanças no aspecto da urina, no odor, também inchaço, quantidade de urina, são sintomas que chamam a atenção. O que mais preocupa? Aquela vontade de fazer xixi, por exemplo, e você chega e não tem para fazer, ou aquela coisa de ficar segurando, tem alguma relação isso com doença renal ou não? Qualquer sintoma deve ser avaliado, né? O segurar a urina não é interessante, a gente sabe que tem situações em que não é possível, mas no ideal recomenda-se não segurar. Você ficar segurando muito tempo a urina pode facilitar infecções urinárias. E água? Tem que tomar bastante água? A água é uma das medidas. Quando a gente pensa em prevenção, se hidratar bem, ter uma alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis ajudam a prevenir doença renal. Ana, e a gente vê muito assim, tipo, fulano tem que tomar uma média de 2 litros de água por dia. Tem uma média por pessoa? Até esses dias a gente estava conversando aqui. Tem que tomar 2, tem que tomar 3, ou é de acordo com cada organismo? Como é que é definido isso? Existe uma conta de 30 ml por quilo, mas lógico que isso não é tão exato, isso é para guiar. Então, 30 ml por quilo de líquido, sendo a maioria dele água, é uma conta interessante para guiar, mas eu sempre oriento os pacientes que você deve observar também o aspecto. Por exemplo, Foz do Iguaçu é uma cidade muito quente. Se você trabalhar em área externa no verão, pode ser que solão lá às 4 da tarde? Pode ser que você precise até mais de líquido. Então, essa quantidade de líquido deve ser distribuída ao longo do dia. Se você vai no banheiro e sai aquela urina escurecida, o sinal que você está tomando pouco líquido, precisa aumentar um pouquinho. Então, também observar o aspecto da urina é um parâmetro. E o que é normal é essa urina que eu tomei pouco líquido, ela está mais escurecida, mas eu tomei água, ela clareou.
uma urina com cor diferente sempre, daí é uma coisa que precisa ser avaliada. Estamos conversando aqui com a doutora Ana Cláudia Zamariani, né, neste Dia Mundial do Rim. Doutora, tem algum grupo de pessoas que precisa ficar aí mais atento à saúde dos rins, né? Porque a gente sabe que algumas doenças podem até potencializar alguns efeitos nos rins. Quem que tem maior risco de desenvolver problemas renais? Hoje em dia, as doenças que mais levam os pacientes para a hemodiálise são diabetes e pressão alta. Então, essa população é uma população que a gente precisa estar bem atento. É muito comum você ouvir um paciente falando: minha pressão normal é 170, porque às vezes ele tem alta e não sente, acha que está tudo bem, mas isso vai lesando. Então, diabéticos, hipertensos, obesidade. Lembrar que daí a obesidade vai aumentar a chance dessas doenças, né? Tabagismo. Então, ter hábitos de vida saudáveis e quem já é diabético, hipertenso ou obeso fazer tratamento é uma das coisas que ajuda a evitar a progressão de doença. Tem alguma idade que a pessoa também deva ficar mais de olho a partir de uma certa faixa etária? Se você pensar em obesidade, diabetes, hipertensão, você vai ter muito fator tempo de exposição à doença. Então, é mais comum que comece a aparecer problemas depois dos 40, 50 anos. Porém, a doença renal pode acontecer em qualquer fase. E quais são as doenças mais comuns, Ana, nos rins? O que mais é diagnosticado hoje nos consultórios? O mais comum é a lesão secundária a diabetes e hipertensão arterial. Mas você pode ter também inflamações renais, né, as glomerulonefrites, que podem ser secundárias a diabetes, hipertensão, mas também a outras doenças reumatológicas, como lúpus, ou podem ser alterações renais mesmo. Pedra nos rins é frequente ou não? É também frequente. Nesse caso, hábitos de vida saudáveis, ingestão hídrica e dieta saudável são as coisas que ajudam também. E quem tem pedras frequentes precisa daí passar por avaliação para tentar identificar a causa dessas pedras. E medicamento, a gente não deve se automedicar, né? Tem algum medicamento que afete mais rapidamente o rim? Para quem já tem algum grau de alteração de função renal, o anti-inflamatório não hormonal ou não esteroidal é a primeira medicação que a gente pede para o paciente já evitar. Mas quem já tem algum grau de alteração, é interessante que sempre que ele vá no médico, ele avise que tem alteração e daí o médico vai saber o que pode ou não passar. E quais exames que ajudam a avaliar se os rins estão funcionando bem e com que frequência é recomendado fazer esse acompanhamento? A gente estava falando de check-up antes, uma vez por ano, o que vocês orientam? Os exames de sangue, a creatinina ajuda a avaliar a função renal e o exame de urina, a gente chama de urina simples ou parcial de urina, também vai dar sinais sobre a saúde renal. Pode-se acrescentar também o exame de microalbuminúria em amostra, mas principalmente creatinina e parcial de urina. Não existe uma frequência específica, mas do mesmo jeito que você vai uma vez por ano fazer sua rotina, né, com cardiologista e ver glicemia, colesterol, já inclui esses exames. Não são exames invasivos, são exames simples. Uhum. E quando se fala, né, em doença renal avançada, né, o que se pensa geralmente é da questão da diálise, né? Em que situações esse tratamento ele se torna necessário? Quando esse filtro natural já não dá conta de manter o equilíbrio do organismo, daí a gente precisa entrar com um filtro substituto, que é a terapia dialítica. A maioria dos pacientes, abaixo de 10% de função renal, diabético às vezes 15%. Essa evolução final de quando entrar com a diálise vai ser avaliada de paciente para paciente. Mas é nessa fase em que o rim, o filtro natural, né, o rim já não consegue manter o equilíbrio, daí a gente entra com a terapia renal substitutiva, que pode ser feita através da hemodiálise, diálise peritoneal. E em alguns pacientes que têm condição clínica, a gente pensa posteriormente no transplante renal. O paciente que faz diálise, apesar de ter que fazer essa diálise diariamente, ele consegue ter uma qualidade de vida legal? Os pacientes que fazem hemodiálise, a maioria faz 3 vezes por semana. Existe a modalidade diária, né, mas daí para alguns
algumas situações específicas. E existe a diálise peritoneal, que ela não mexe direto com o sangue, é feita através de uma membrana que a gente tem no abdômen, essa feita pelo paciente à noite em casa, essa diariamente. O tratamento vem evoluindo cada vez mais, né? Então, deixando o paciente mais capaz de manter uma qualidade de vida. Mas a gente sabe que não é fácil ele ter que acrescentar nessa rotina dele a terapia. A maioria dos pacientes fazem 4 horas. Então, são 4 horas de terapia, mas ele tem o tempo de ir para se preparar, ir para a clínica, fazer a sessão, o pós. Então, tem pacientes que praticamente são 3 dias na semana. O paciente que entrou lá hoje, por exemplo, hoje de manhã para fazer diálise, está lá ainda? São sessões de 4 horas. Nós trabalhamos na clínica com 3 turnos. Hoje, entre hemodiálise e diálise peritoneal, são quase 400 pacientes. Nossa. O primeiro turno, ele entrou entre 6 e 7 da manhã e ele está saindo agora entre 10 e 11 da manhã. E a faixa etária do pessoal? O pessoal mais velho ou tem de todas as idades? O mais comum seria de 40 anos para cima, mas nós temos pacientes mais jovens. E na sua experiência como nefrologista, né, o que ainda falta em termos de informação ou conscientização sobre a saúde dos rins? O que você percebe aí no dia a dia que as pessoas mais ignoram, mais desconhecem com relação à importância desses órgãos? Essa questão do diagnóstico precoce, de você ter esse hábito, né, da prevenção, de você fazer os exames, né, e perder esse medo de procurar a doença. E, principalmente, em diabético e hipertensão, tanto políticas para ampliar, né, tratamento, mas a conscientização da população de que precisa tratar. A gente ainda vê muito paciente que não aceita o tratamento da pressão alta, que não aceita o tratamento do diabetes. Ana, e em última instância a gente tem aí o transplante renal, né? Como é que é visto isso hoje em dia? Porque você doar um rim é um ato de amor, eu acho, que você vai doar um rim seu. Como é que fica o funcionamento do organismo da pessoa que doou? Como é que é esse processo de doação? O transplante renal ele pode ser realizado com doador vivo relacionado, né, parentes de primeiro grau, ou doador cadáver. O doador vivo relacionado é feita uma avaliação, tanto o receptor, o paciente, ele precisa ter condição. Muitas pessoas imaginam um rim só, mas existem riscos, e daí é esclarecido com todo doador. Na fila cadáver, eles entram numa fila única. O cadáver é uma morte cerebral, né? Isso. Quando faz a doação. E daí ela não é por ordem de entrada, ela é por ordem de semelhança genética. Aí já é mais complicado também, né? O tempo vai variar pela semelhança genética, né? Então, pode ser rápido ou demorado. Aí entra toda aquela logística, daquela correria para levar o rim até o doador e conseguir fazer o transplante. Guilherme, eu posso fazer uma brincadeira com ela agora? Brincadeira muito séria. Não, e assim, você falou da correria, é uma das coisas mais felizes para a gente. É quando a gente liga para o paciente e manda ele para transplante. Corre que é a tua vez. É uma das coisas mais gostosas que tem. Ana, eu vou te colocar algumas palavras e para cada palavra você me responde com uma outra. O que te remete a essa palavra com relação à saúde renal? Pode ser? Pode. Sal. Cuidar a quantidade. Água. Muito bom. Energético. Muito bom, mas a água é muito boa, mas... Cândia, tomara que ele esteja ouvindo. Cândia, um abraço para ti, força aí, tá, guerreiro? Nosso paciente. E um abraço para todo o pessoal lá que vai até vocês diariamente, que é uma luta que a gente sabe como é que é. Tem gente que não faz nem ideia do que seja, mas é uma briga diária aí pela vida, né? E muito obrigado por vocês, pela oportunidade de divulgar. Né? Nossa campanha todo ano é com a intenção de que as pessoas conheçam mais sobre o assunto. Isso aí. E vamos informar também as pessoas, aqui em Foz do Iguaçu tem a Nefroclínica, né? Ela fica ali perto do Hospital Costa Cavalcante, né? Isso, na Avenida Paraty. E até você falou aí, são 3 turnos, né, que vocês fazem de diálise ali. Sim. Manhã, das 7 às 11, mais ou menos, né?
Sim, o segundo turno entra entre 11 e meio-dia e o terceiro turno entre 4 e 5 horas. Perguntei porque é importante isso aí, até para o pessoal se orientar no trânsito ali em volta, porque eu vejo que chegam várias vans, muitas vezes ali Sim, trazendo os pacientes, fica movimentada a área. para o pessoal se orientar, porque fica meio difícil estacionar, tem o trânsito do hospital ali em volta, só para o pessoal se orientar realmente ao passar ali pela Avenida Paraty. Tem alguma forma de contato ali com a Nefroclínica? Nós temos o telefone, código 45 3574 2272. Agora, uma coisa importante é que esses exames para prevenção, para avaliação, ele não precisa ser feito pelo nefro, porque às vezes a pessoa acha, então eu vou ter que marcar uma consulta com a nefro. Vai na unidade básica. O médico com quem você realiza o seu check-up geral, o médico do posto ou o seu clínico pode pedir esses exames. No caso, tem atendimento pelo SUS nas unidades básicas. Se está com algum problema, procura o médico ali, que ele vai dar o encaminhamento daí, né? Sim. Maravilha. Muito obrigada, tá, Ana? Obrigada. E essa entrevista,